Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre ciclo celular. Meu nome é Marcos e nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre a variação do teor de DNA e a variabilidade genética dentro da meiose. Esse gráfico aqui representa a quantidade de DNA que é produzida em função do tempo. E ela inicia com a quantidade de DNA X, que equivale ao que é encontrado em G1. Em S acontece a replicação do DNA e em G2 temos que a quantidade de DNA duplica de X para 2X. E aí surgem aquelas perguntas clássicas. Qual a quantidade de cromossomo e DNA tem uma célula humana em G1 e G2? E nós já sabemos as respostas. Em G1, uma célula humana tem 46 cromossomos e em G2 possui os mesmos 46 cromossomos. Isso porque em G1, a célula humana, o cromossomo, ele é simples, né, com uma única cromátide e cada cromátide corresponde a uma molécula de DNA. 46 vezes 1 vai dar 46 moléculas de DNA. Em G2, o cromossomo ele é duplo, com duas cromátides. 46 vezes 2 vai dar 92 moléculas de DNA. Logo em seguida, a célula entra em meiose, que são duas divisões celulares consecutivas. Meiose 1, que é a meiose reducional, e a meiose 2, que é a meiose equacional. A meiose 1 tem aquelas 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E na anáfase vai acontecer um dos eventos mais importantes da meiose, que é a separação dos cromossomos homólogos, indo 23 cromossomos para dentro de cada uma das células. E na telófase, esses 23 cromossomos, eles são duplos, com duas cromátides. 23 vezes 2, vamos ter que ao final da divisão celular por meiose 1, a célula vai ter 23 cromossomos e 46 moléculas de DNA. Percebam que a quantidade de DNA caiu de 92 para 46. E aí, a célula ela entra em meiose 2. Meiose 2 que é idêntica à mitose. E tem lá as 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na anáfase, vai acontecer a separação das cromátides irmãs, indo 23 cromátides simples para dentro de uma célula e 23 cromátides simples para dentro de uma outra célula. E na telófase, as 23 cromátides agora, elas são simples. Temos 23 cromossomos simples, né? Cada um apresentando uma única cromátide, e como cada cromátide simples corresponde a uma molécula de DNA, aqui vamos ter 23 moléculas de DNA e a quantidade de DNA cai pela metade, de 46 para 23. E a diferença básica entre mitose e meiose é porque na meiose é um tipo de divisão celular com variabilidade genética. E a mitose ela não apresenta isso. E essa variabilidade genética na meiose, ela já inicia com a separação dos cromossomos homólogos, que vai alterar a quantidade de cromossomo. A célula vai deixar de ser 2N e vai passar a ser apenas N. Só que essa separação aqui dos cromossomos homólogos não altera somente a quantidade de cromossomos. Ela também vai alterar a combinação dos genes que são formados nas células ao final do processo de meiose. E é claro que a gente explica isso para vocês de uma maneira bem melhor. Era uma vez uma célula em G1 que apresentava 2 cromossomos. Nesse cromossomo temos os genes Azão, Bzão, e nesse outro cromossomo temos os genes Azinho, Bzinho. Acontece a replicação do DNA e logo em seguida a célula entra em G2 com os cromossomos duplos. Esse cromossomo tem lá 2 genes Azão, Bzão e esse outro com os 2 genes Azinho, Bzinho. A célula entra agora em meiose 1, que é a meiose reducional, onde vai haver a separação dos cromossomos homólogos. Vai um cromossomo com os 2 pares de genes para uma célula
e o outro cromossomo duplo com os 2 pares de genes para a outra célula. Em seguida, vamos ter lá a meiose 2, que não vai mais alterar o número de cromossomos, mas vai alterar o número de cromátides. As cromátides, vai haver o rompimento aqui do centrômero e a consequente separação das cromátides irmãs, que quando estiverem dentro das células passarão a ser chamados de cromossomos filhos. Aconteceu a separação, vem aqui cada cromátide para dentro de uma célula. E percebam que ao final desse processo, a gente não alterou somente o número de cromossomos. Quantos cromossomos tínhamos na célula em G1? 2. Quantos cromossomos temos nas células que foram formadas agora? Apenas um único cromossomo. Mas também alteramos a combinação dos genes porque a gente produziu gametas com genes diferentes. Produzimos 2 grupos de gameta. Esse grupo de gametas aqui tem os genes Azão, Bzão, e esse grupo de gametas tem os genes Azinho, Bzinho. E isso explica em partes porque você e seu irmão são diferentes. É óbvio, desde que vocês não sejam gêmeos univitelinos, porque aí vocês seriam clones um do outro. Tirando isso, sempre haverá diferenças, características diferentes. E é claro que a gente explica isso de uma maneira bem melhor para vocês entenderem. Olha só, imagine que esse alelo Azão aqui, ele condicione cabelo escuro. E esse alelo Bzão condicione olho escuro. Esse alelo Azinho condicione cabelo claro. E esse alelo Bzinho condicione lá olho claro. Por que é que a maioria dos irmãos tem cabelos e olhos de cores diferentes? Porque esse grupo de gametas aqui, eles apresentam um alelo Azinho, Bzão, que condicionam cabelo escuro e olho escuro. E você pode ter sido formado por esse grupo de gametas aqui. Já esse outro grupo de gametas aqui apresenta lá os alelos Azinho, Bzinho, que condicionam cabelo claro e olho claro. E seu irmão pode ter sido formado por esse grupo de gametas, assim apresentando características diferentes. E isso é variabilidade. Quando eu falo em variabilidade, é a capacidade que um organismo tem de produzir gametas geneticamente distintos, geneticamente diferentes um dos outros. E a separação dos cromossomos homólogos é responsável por produzir 2 elevado a n tipos diferentes de gametas. Esse n aqui, ele está se referindo à quantidade de cromossomos homólogos pertencente a um determinado ser vivo. Nesse caso aqui, a gente tem que, no nosso exemplo, temos um par de cromossomos homólogos. Então, se a gente elevar aqui 2 elevado a 1, ao final iremos produzir 2 gametas geneticamente distintos um do outro. Mas se estivéssemos falando da espécie humana, seria 2 elevado a 23, que são 23 pares de cromossomos homólogos distintos, que daria um total de 8 milhões de gametas diferentes que poderiam ser produzidos. E aí, se você achou esse número muito grande, a natureza achou pequeno. E ela criou um outro mecanismo para aumentar ainda mais essa variabilidade genética, que é o crossing over ou a permutação, que nada mais é do que a troca de segmentos ou de pedaços entre os cromossomos homólogos, cujo objetivo é aumentar a variabilidade genética. E eu estava comentando para vocês a história que, se a gente pega lá um par de cromossomos homólogos e joga dentro da meiose, ao final do processo, iremos produzir 2 grupos de gametas geneticamente distintos um do outro. Esse aqui com os genes Azão, Bzão, e esse aqui com os genes Azinho, Bzinho, que vai condicionar cabelo escuro e olho escuro, e esse aqui cabelo claro e olho claro. Só que esse modelo aqui, esse esquema, ele é muito chato. Isto porque uma pessoa que tem cabelo escuro não vai poder ter olho claro. E alguém que tem cabelo claro não vai poder ter olho escuro. E aí, cadê a diversidade genética?
Porque a variabilidade genética é algo muito interessante, porque cria novas características que permitem adaptações a ambientes distintos. Mas esse modelo aqui está sendo um modelo engessado, porque alguém com cabelo escuro não pode ter olho claro, e alguém com cabelo claro não pode ter lá olho escuro. E é justamente aqui que entra o fenômeno chamado de crossing over. Esse fenômeno chamado de crossing over, que como eu já havia dito para vocês, que nada mais é do que a troca de pedaços de segmentos entre os cromossomos homólogos, que acontece lá na meiose 1, mais especificamente na prófase, vai fazer com que os cromossomos troquem pedaços entre si e, consequentemente, haja a troca de alelos ou de genes entre si. E ao final da meiose 1, onde vai haver a separação dos cromossomos homólogos, vai vir um cromossomo todo vermelho com um pedaço azul para esse lado e um cromossomo todo azul com um pedaço vermelho para esse outro lado. Em seguida, vamos ter a meiose 2, onde vai haver a separação das cromátides irmãs, vindo agora um cromossomo todo vermelho para esse lado aqui e um cromossomo vermelho e azul para esse outro lado aqui. Temos que essa combinação azão-bezão a gente já tinha antes do crossover, que condiciona cabelo escuro e olho escuro. Mas essa combinação aqui é nova, ó, azão-bezinho, né? Que aqui vai condicionar cabelo escuro e olho claro. Percebam que novas combinações estão começando a surgir a partir do processo de crossing over. E aqui desse outro lado, ó, vai vir um cromossomo com os alelos Azinho, Bzinho para um lado, e desse outro lado vai vir um cromossomo azul e vermelho para cá. Essa combinação Azinho, Bzinho a gente já conhece, é daqui. Permite lá o condicionamento de cabelo claro e olho claro. E aqui surge uma nova combinação, que é cabelo claro e olho escuro. Percebam que o crossing over ele atua, entre aspas, misturando os genes, embalharando os genes, como está acontecendo aqui, criando novas combinações. E é por isso que esse mecanismo de crossing over ele é muito bacana, porque ele cria novas combinações nos genes dos gametas, além de 2 elevado a n. E a gente sai desse modelo engessado aqui e passa a ter novas combinações, aumenta a diversidade genética graças ao processo de crossing over que acontece na meiose. E assim a gente termina a nossa aula aqui sobre meiose. Um abraço a todos e até a próxima.